aí, tudo bem? Então vamos falar sobre as diferenças, né, sobre Estados Unidos e Canadá. Bom, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Renata, eu moro em Toronto, no Canadá. E nos últimos 2 vídeos eu mostrei a minha viagem a Rochester, no estado de Nova York, onde eu morei quando criança. E eu voltei lá para fazer uma viagem no túnel do tempo e vamos falar aí um pouquinho dessa diferença entre um país e outro. Bom, eu morei nos Estados Unidos por 2 vezes, mas a segunda vez é que eu acho que posso dizer que realmente contou, porque é o que eu lembro. Primeira vez eu tinha 2 aninhos de idade e não lembro de nada. Mas da segunda vez, né, eu fui com 10 anos e voltei com 13 anos. Então tive aí esse início da adolescência e estudei na escola pública e foi aí que eu aprendi o inglês. Eu morei lá porque meu pai foi transferido, né, foi a trabalho. Então, para comparar, né, não é justo, porque eu e meu marido viemos para o Canadá para imigrar. Então, são processos totalmente diferentes. Mas, mesmo assim, dá para a gente fazer aí um comparativo em relação ao local, né, a cidade, aí quais são as diferenças. Porque a real, eu já falei isso, muitos que acabam vindo aqui para o Canadá, é que às vezes eles tinham um sonho, uma vontade de morar nos Estados Unidos, mas o Canadá, né, tem um processo de imigração muito transparente e que se você segue o passo a passo e se você se encaixa no perfil que o Canadá quer, você consegue fazer esse processo de imigração, como eu e meu marido recentemente fizemos. Hoje nós temos como se fosse o Green Card canadense, que se chama PR. E a real é que pouco se sabe sobre o Canadá, né? Não é um país que, primeiro, não é um país que se conhece muito em relação a turismo, né? As pessoas, quando viajam para fora, ou vão para os Estados Unidos ou Europa, normalmente são lugares que as pessoas vão. E aí não se sabe, acredita que o Canadá é simplesmente uma extensão dos Estados Unidos. Bom, se a gente for ver em relação à cidade, a estrutura de cidade, realmente é bem parecida. Quando a gente cruzou a fronteira, na estrada, assim, você não vê muita diferença. Parece muito parecido. Estrada, cidade, como que é, os parques, né? Então eu visitei um parque que a gente brincava muito no inverno, o Mendon's Ponds Park. E assim, e aí foi interessante que meus pais falavam assim, vai visitar lá o parque e tal. E eu fui. E claro que assim, você traz assim, a memória do que você, né, quando eu morei lá, mas ao mesmo tempo assim, é igual qualquer parque que tem aqui em Toronto. Então, quando a gente morava no Brasil e foi morar em Rochester, você vê um parque muito bem cuidado, com a grama cortada, com flores e tal, você acha uma coisa muito diferente. Mas já da minha realidade aqui, morando aqui no Canadá, é o padrão aqui, né, da América do Norte. Mas vamos falar um pouco das diferenças. Bom, primeiro que moro, né, Toronto é a maior cidade do Canadá e Rochester é considerada uma cidade pequena dos Estados Unidos, né? Do estado de Nova York. Se eu não me engano, tem uns 200 mil habitantes, enquanto aqui em Toronto nós estamos perto de 3 milhões de habitantes. Na cidade de Toronto, na grande Toronto, eu acho que chega a uns 7 milhões. E dessa vez, né, eu morei numa região da cidade de Rochester chamada Pittsford. Mas eu fiquei hospedado num hotel no downtown de Rochester, né? Que até está utilizando aí como marketing, chama a cidade de The Rock. E foi muito interessante, porque quando criança a gente poucas vezes foi para downtown. E é interessante ver os prédios, assim, eu achei downtown Rochester muito bonitinha. E, no geral, eu achei Rochester, assim,
pelo tamanho da cidade, você tem tudo em relação assim às grandes marcas, as marcas internacionais, você encontra. Então, por exemplo, eu fui almoçar no Cheesecake Factory e aqui em Toronto só tem um Cheesecake Factory. Então, assim, numa cidade de 200 mil tem uma rede de restaurante e na cidade toda de Toronto só tem uma loja. Então eu achei interessante, né, uma questão no comparativo de tamanho de cidade, a ter, né, acesso ou ter, né, a disponibilidade de marcas assim, que às vezes, né, quando você sai do Brasil, você vai ver em Orlando, por exemplo. Então você percebe o quanto os Estados Unidos é muito rico, né, na estrutura da cidade, porque eu estou comparando, obviamente, uma cidade pequena com uma cidade aqui do Canadá muito grande. Uma outra diferença foi que é notório que Toronto é uma cidade multicultural. Então, você anda aqui em Toronto, você escuta todas as línguas e às vezes você não escuta o inglês. Eu estou forçando um pouco a barra, mas essa é a real, você escuta bastante outras línguas e tal. E eu achei que em Rochester, por exemplo, quando a gente foi no restaurante, eu dei aquele 360 e você predominantemente ouvi, né, o que a gente vê, né, o que a gente imagina, o americano mesmo, que é o loiro de olhos claros. Então eu não vi muita diferença de pessoas de outras culturas. Eu vi alguns asiáticos e tal, mas você predominantemente escutava o inglês. Bom, um outro ponto é o americano, ele faz muita piada com o canadense, porque o canadense é muito educado. O canadense, todo mundo zoa ele porque ele fala muito sorry. Mas eu achei interessante que lá eu achei a educação, né, das pessoas muito também parecido do que eu vejo aqui. Pode ser que seja uma cidade pequena, mas a gente estava caminhando e algumas pessoas passaram dando bom dia, né, na rua. Aqui em Toronto, para o canadense, o pessoal daqui de Toronto é mal educado. É a maior cidade, é a metrópole. Mas eu acho que as pessoas são educadas, né, de uma forma geral. E lá também não teve nada uma questão de ser mal atendido. Uma coisa, tem um casal de amigos que morou durante anos nos Estados Unidos, falando que o serviço lá, o atendimento lá é melhor do que aqui. E eu pude comprovar isso. Eu achei, por exemplo, a gente, né, almoçou e jantou fora, eu achei o garçonete, eles muito simpáticos, muito realmente um tratamento diferenciado. Então, como a competitividade, né, é muito grande, muitas marcas, eu acredito que isso venha a influenciar, é um mercado muito competitivo. Então eu achei que o customer service, vamos dizer assim, atendimento ao cliente, eu achei que lá realmente, assim, eu gostei muito. E bom, a pergunta que não quer calar, eu moraria de novo nos Estados Unidos? E a minha resposta é, depende. Bom, primeiro o objetivo, né, aqui é tirar a cidadania, né? Então daqui a um ano e pouco a gente pode dar entrada. O processo às vezes é meio longo até de fato você tirar a sua cidadania e você ter o passaporte canadense. Uma coisa que é fato e que acontece, muitos canadenses vão para os Estados Unidos, se mudam para lá, porque o mercado lá paga melhor, né? As pessoas recebem mais pela mesma função. Então você tem uma questão dessa. Mas eu acho que essa questão aqui, né, de ser multicultural, de você não se sentir um de fora, eu acho que isso aí pesa bastante quando você é imigrante. Você sentir como um de casa, e isso daí é muito interessante. E conversando e eu trabalho com vários canadenses, eles são, pelo menos até hoje, eu percebo que eles são muito gratos. Toda vez que eu posto alguma coisa, né, da minha felicidade de ter feito esse processo de ser imigrante, todos eles colocam assim, é uma honra ter aqui, vocês
ou você, né, você que está presenteando o Canadá. Eles usam expressões assim e isso realmente conta muito quando você é imigrante. E para finalizar esse vídeo, como que foi aí a minha, né, cruzar a fronteira de carro? Foi realmente bem simples. A gente só teve que parar na tal salinha, porque meu marido, ele fazia muito tempo que ele não tinha entrado nos Estados Unidos sem ser, né, com escala. Então a gente só teve que parar para pegar um carimbo, né, que foi $6, e só, não teve revista, não teve nada, foi só uma pergunta mesmo, e pergunta para onde a gente, né, passaporte brasileiro, mas onde a gente mora, e aí a gente falando que mora aqui, a gente estava com, né, o nosso cartão de cidadão aqui, e não teve problema nenhum. Então assim, foi relativamente assim, bem tranquila, né, essa entrada, essa saída, e ok. Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!